meu povo. Eita. Olá, olá, olá. Eu sou a Ariadna, sou potiguar, daqui do estado do Rio Grande do Norte, capital Natal. Vou me autodescrever, tá? Importante. Sou uma mulher preta de pele clara, uso óculos, sou de brinco pequenininho, cordãozinho, camisa preta, tem um fundo atrás branco aqui, para a gente já indo trabalhando essa autodescrição também. O Grupo Movidos não estrutura só por mim, ele foi criado através do Anderson Leão e por Daniel Silva, que trabalha com pessoas com e sem deficiência. Eu, particularmente, trabalho tanto com movidos quanto com as danças afrodiaspóricas, que são as street dances. E aí, dentro do movidos, a gente vai pela linha da dança contemporânea com os corpos que nós temos através das técnicas que possuímos em cada corpo. Tá? Daniel, você está presente aí? No Daniel, ele é o bailarino e eu o diretor do Movidos, da Movidos. Então, tá aqui ele. Se apresente, homem. Olá, gente. Boa tarde a todos e todas. Me ouvem? Só para saber se meu áudio tá bom? Ok. Tá ótimo. Ok. Então, como a Ariadna já falou, eu sou Daniel Silva, homem branco, cabelos pretos, olhos castanhos. Estou aqui com uma camiseta vermelha, com os detalhes em pretos, alguns dizeres em inglês na camiseta que eu não faço ideia do que significam. Então, ao meu fundo branco com um guarda-roupa, porque eu estou aqui no quarto. E, embora não seja visto, por causa do foco da imagem, mas eu sou uma pessoa com deficiência, estou sentado em uma cadeira de rodas, tenho uma paraplegia de nascença e sou um dos organizadores, diretores do Grupo Movidos de Dança Contemporânea, aqui de Natal, Rio Grande do Norte. E quero dizer para vocês que é um prazer participar desse evento, receber esse convite maravilhoso para essa troca de conhecimentos, né, com vocês. É um prazer saber que o nosso vídeo, a nossa videodança está sendo vista, vai ser debatida, e vai ser um prazer esse momento com vocês. A gente sabe que vocês já vêm aí de alguns dias com esse evento maravilhoso, já vêm acompanhando algumas coisas, e estamos aqui. Vamos seguir, e estarei aqui para a gente debater um pouquinho mais, falar sobre o Movido, sobre a videodança, e sobre tudo mais que vier aparecendo no percurso. Tá bom? Jamaica, você está aí? Estou. Se apresente, gata maravilhosa, para esse público. Você está mutada, Jamaica. Ative seu áudio. Estão me ouvindo agora? Ok, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Jamaica, sou pessoa com deficiência, faço parte do Grupo Movidos. Vou me descrever um pouquinho aqui. Eu sou da cor parda, cabelos cacheados, castanho claro. Estou usando máscara porque eu estou aqui na parte do condomínio que preciso usar. Estou de óculos vermelho, usando uma blusa branca com listas pretas. Então, quero agradecer pelo convite de estar aqui com vocês para nós trocarmos algumas ideias.
E eu também tenho acompanhado algumas coisas que vocês colocaram aqui, inclusive a aula de hoje, que eu amei, me identifiquei bastante. E é isso, pessoal. É uma satisfação enorme estar com vocês. E eu cadeiras de rodas também, sou cadeirante. Fui vítima da poliomielite aos 6 meses de vida. E com isso me tornei usuária de cadeira. Então é isso. Rodolfo, tem o outro integrante do grupo tentando entrar. Rodolfo. Ele está tentando entrar faz um tempinho. Ela até conseguiu, aí depois eu acho que caiu. Não apareceu de novo. Não. Deixa eu falar com ele aqui. Deixa só um momentinho, gente. Esse momento de internet. Rodolfo, você colocou para eu aceitar, foi? Uhum. Ah, ok. Por isso, acho que é por isso que ele deve estar tentando e eu aqui. Esperando. Ariadna, vocês têm alguma relação com giradança também? Irei responder essa pergunta, sim. Então, o diretor, que é o Anderson Leão, o diretor artístico e fundador do Movidos, ele foi fundador do Gira. Ele passou muito tempo, se eu não me engano, acho que 15 anos. Posso estar errando na data. Eu tenho o livro do Giradança, maravilhoso, assim, Sim. Sabe? Por isso que eu conheci o Anderson Leão do livro. Né, não do livro, eu conheci ele até pessoalmente, assim, do cenário da dança, né? Muitos prêmios também pelo trabalho que ele desenvolveu, e a gente acha maravilhoso o trabalho dele. Aí quando você falou Anderson Leão, eu falei, será que é o mesmo Anderson Leão ou é outro? Não, é ele. Ele tem uma trajetória longa, né? Que ele vem desde do Roda Viva. Então, ele vem trabalhando com esses corpos com deficiência há um tempo. Então, hoje ele não poderia estar, aí a gente acabou que tomou esse lugar de estar aqui presente. Então, além disso, ele tem outros trabalhos com pessoas com deficiência e sem também. Ele trabalha diretamente comigo. E sou, além de ser bailarina do Movidos, eu sou artista independente, então a gente tem esses 2 lugares que ficamos trabalhando. Mas sim, Anderson foi do Gira. Ele não é mais hoje. Hoje ele está... Não. Finalizou sua estrada no Gira. E aí foi para um outro caminho, que é o Movidos Dança. Tá? Deixa eu ver se... Rodolfo não conseguiu. Acho que ele vai tentar agora. Vamos aqui. Se vocês tiverem perguntas, assim, para me questionar, levantar sobre, pode soltar a voz, tá? Eu só estou aqui esperando um dos meninos entrarem, que seria o Rodolfo, para ele se apresentar também. Mas no mais é isso. O Movidos, se Daniel pode me corrigir, começou em 2018, 2019. Não é isso, Daniel? Exatamente, 2018. Isso. E aí, a partir dessa construção do Daniel com o Anderson, eles construíram um primeiro trabalho que é chamado Entreaberto. Daniel pode até citar o Entreaberto, né, Dan? Exato.
Nós participávamos anteriormente do Gira Dança, né? O Anderson como fundador lá em 2004, 2003, 2004. Teve uma permanência longa. Eu saí em 2011, e ele saiu um pouco depois, e a gente seguiu por caminhos diferentes. Ele foi investigar outras áreas, fazer especialização. Eu também resolvi pela vida acadêmica, precisava desse momento de pausa. Quando houve esse reencontro nosso, né, no finalzinho de 2017, por ali, nós que já tínhamos trabalhado juntos no então Gira Dança, e a gente decidiu que não era a hora desse encontro ter um ponto final, né? A gente percebeu que a gente ainda tinha muita história para contar, muita dança para investigar, muito trabalho junto, e aí nós decidimos formar o Grupo Movidos Dança. Pois é, aí eu entro nesse lugar, aí eu fui bailarina do Gira durante um tempo, mas não como do repertório, como aluna. Então, fiquei lá durante um tempinho, aprendendo as técnicas que são da dança contemporânea, que meu corpo ele é das danças urbanas. Então, são técnicas que vão se misturando, e aí eu tive a oportunidade de estudar um tempo, uns 4 anos mais ou menos, na companhia. Aí saí, e hoje a gente tem aí o Movidos, que tem os trabalhos, tanto o Entreaberto, que já está em pausa, mas tem o Estádio da Apneia, que fala desse lugar pandêmico, desses corpos com essa deficiência em cena, e fala desse estado desse corpo em apneia, justamente por estar em isolamento também dessa vida social, que no momento a gente não está tendo, no momento não, né? A gente está tentando voltar ao que não era antes, que a gente acaba citando que precisamos voltar ao normal, mas eu acredito, em meus pensamentos, eu não quero que volte ao normal, quero que a gente volte diferente, saindo desse lugar pandêmico, né? Então, é importante de todo esse diálogo que vem sendo construído, desse percurso aí, desde quando o poder foi mudando, que a gente está nessa apneia, digamos assim. Deixa eu ver, gente. Vocês têm perguntinhas a mais? A gente já vai começar lá. O vídeo do Corpo Cadeira vai estrear. Podem soltar a voz. Tô vendo que tem Roberta, Bia, Caio, Gilardi, que ele é o intérprete, né? Stephanie, Gemerson. Eita. Além de... Eu ia perguntar, além de Dan... Roberta, você é cadeirante, né? Eu sou, na verdade, muletante. Uso a cadeira para algumas coisas na dança, não para tudo. E para quando eu faço algumas atividades de atletismo. Mas o meu foco é a muleta. E muito chão, né? Quando eu crio. Mais alguém, assim, não sei, que a gente acaba vendo só o rostinho, né? Seria interessante. Não? Eu não tenho, eu não tenho deficiência, né? Assim, no corpo diretamente, mas a gente acaba tendo ao longo algumas, encontrando não deficiência especificamente do nome, mas a gente vamos contando complicações ao longo da vida e vamos tentando melhorar sempre. Uma coisa que eu aprendi com o Daniel é que sempre a gente precisa tratar a pessoa primeiro, depois a deficiência. Não é isso? Pode falar, Dan, sobre isso. Exatamente.
é porque existe uma construção antiga, né? Agora já desconstruída, inclusive em lei, certo? No que se diz respeito a se referir à pessoa com deficiência, né? O deficiente, aquela coisa toda, sempre colocavam a deficiência em primeiro lugar. E foi estabelecido, depois de uma série de organizações e reuniões, certo? Fóruns e tal, que o mais correto seria pessoa com deficiência, porque a pessoa sempre tem que vir primeiro, porque a deficiência não é aquilo que nos define, né? Não é o que somos, certo? É o que temos, mas não é o que somos. Eu vi que faltam 3 minutinhos, Ari, para o vídeo entrar. Sim, sim, falta 3 minutos, gente. Tá todo mundo com o link? Eu vi que o Rodolfo colocou aqui no chat, aqui. Todo mundo já tá lá para esperar o vídeo começar. Bote o seu fone de ouvido. Uma dúvida, e os intérpretes podem sair já depois, em seguida? Então a gente vai assistir, aí no vídeo não tem interação nenhuma, né? Aí a gente volta e tem a conversa até 4h30, até às 6. Isso, 4h30. Tá, e quanto tempo tem o vídeo? 10 minutos? Tem. 10 minutos. Vamos combinar então o horário pra gente voltar? Pode ser? Pode ser. Que hora vocês acham que a gente retorna? 5h15? Tá. Pode ser. Aí, se quiserem fechar o vídeo e áudio aqui, pode fechar. Eu vou pausar a gravação. E aí a gente. Que eu acho que é até bom para a internet, porque vai ficar puxando. Então, esse vídeo nos traz muitas referências, tanto daqui da nossa própria cidade natal, por ter as dunas que são móveis, e por esse lugar em que as cadeiras, elas é difícil o acesso da cadeira de roda naquele lugar, porque até para a gente chegar naquele lugar, precisamos nos equiparar e tudo mais para chegar. Então, é bem representativo. Dan agora vai tomar a fala, né, Dan? Então, vamos lá. Assim que terminou o vídeo, vocês chegaram agora, não foi? Ou eu demorei para entrar? Tem gente chegando ainda, alguns ficaram, alguns voltaram. E é isso, gente. O corpo cadeira, eu peguei o finalzinho dessa fala de Ariadna, né, falando sobre essa questão da praia, dessa simbologia, desse encontro dessa praia com as cadeiras de rodas e tal, com a deficiência em si. E o corpo cadeira, essa videodança, ela é esse monte de simbologias, de símbolos, de significados. Ela nos dá a oportunidade de levar essa dança para muitos lugares. Na criação escrita do corpo cadeira, em que foi escrita a várias mãos, foram pensadas várias mãos, a gente pensou muito nesse lugar que a cadeira de rodas ocupa, não só na vida da pessoa com deficiência, mas na vida da pessoa com deficiência que propõe arte, que faz a dança, e essa questão dos movimentos, desses significados. E a gente chega até a pensar que, em muitos casos, e por que não, a cadeira de rodas, como uma muleta, como uma prótese, ela pode adquirir até o status de um outro bailarino na cena. Ela rompe com essa questão somente de ser um elemento cênico, porque ela é muito mais que isso, porque ela proporciona a locomoção, e é muito mais que a locomoção, porque ela proporciona que a gente possa estar ali,
certo? Em muitos casos, ela assume o status de um participante dessa cena. Sempre dessa forma? Não. O Grupo Movidos, o Corpo Cadeira e todos os nossos trabalhos do Movidos Grupo de Dança, ele propõe justamente uma quebra total de rótulos, de roteiros, do tem que ser assim, do tem que ser pensado dessa forma. No nosso caso, em alguns trabalhos, a cadeira de rodas ela assume um status muito importante, porque ela é o elo que liga muitas vezes o bailarino com deficiência ao bailarino que não tem deficiência na cena, que no caso de corpo cadeira tem a Ariadna, essa interação da Ariadna que não tem uma deficiência com os nossos corpos diferenciados, com mais um elemento, que é a cadeira de rodas, certo? É tudo uma troca de saberes, de oportunidades, de experiências. E a gente quis juntar tudo isso nesse simbolismo, mostrando um pouquinho dessa nossa vivência enquanto moradores de Natal, do Rio Grande do Norte, que tem as belezas naturais, as praias, como o nosso cartão postal, né? O nosso cartão de visita, e que muitas vezes é tão complicado para que a gente possa ter acesso, para que a gente possa curtir essas belezas naturais e tal, mas elas estão ali, e por que não? E por que é impossível para uma pessoa com deficiência? O que falta? Como a dança. Eu lembro que quando eu ingressei na dança lá em 2008, na antiga companhia, a gente ouvia coisas do tipo, mas você tem uma deficiência e faz dança? Usa uma cadeira de rodas e dança? Como é isso? Certo? Como que isso é possível com esse corpo, com essa configuração, com essa cadeira e tal? E a gente vem trabalhando, investigando, propondo experiências em dança para mostrar que é possível, estamos aqui, que não essa rotulação que nos diferencia e que não é isso que nos impede de fazer a nossa arte. Nós temos a Jamaica Macedo aí, que fez parte do Roda Viva, companhia de dança, né? Um dos grupos muito significativos no movimento, não só para o Brasil, mas no mundo, ali na década de 90. Então, ela é advinda desse grupo e a gente consegue juntar todos esses significados, todas essas formulações no corpo cadeira. Mas eu queria ouvir de vocês também o que vocês acharam, as impressões e tal, para a gente poder conversar um pouquinho. Eu queria começar por uma polêmica, mas eu não preciso ser o primeiro, dependendo da urgência de vocês aí. Posso? A Cadu? Tá, Pode. Vocês podem jogar as perguntas que a gente vai dialogando aqui para tentar responder ou não, né? A gente faz a pergunta e deixa a pergunta no ar. Eu vou para uma polêmica, não tão polêmica, é interessante, na verdade, mas porque sabe aquela sensação quando tu sai de casa e deixou o celular? Alguém já passou por essa experiência, sair de casa sem o celular e se sentiu completamente impelido, desejoso de voltar e buscar, tipo assim, como se tu não conseguisse ir para frente, né? Quem usa brinco, por exemplo, essas joias e coisa e tal, também sente isso às vezes, né? Tipo, sair pelada de casa, né? Sim. A gente... essa é uma discussão, né? Se as nossas roupas, se os nossos acessórios são parte do nosso corpo, são um corpo também, são parte do nosso corpo, e o quanto a gente consegue, por exemplo, na dança, criar corpo, né? A gente cria extensões do corpo, virtualidades, expressões, a gente cria muita coisa, né? E tudo isso se torna corpo. Então, a minha pergunta e a polêmica é essa, né? Eu já ouvi de artistas cadeirantes diferentes versões, assim.
Por exemplo, não, a cadeira só me serve como para atingir alguns objetivos e outros não. A cadeira é uma extensão do meu corpo. Eu posso dançar sem ela, posso dançar com ela e posso considerar, enfim. E aí eu queria ouvir de vocês nesse sentido, né? Pensando em corpo cadeira, não só isso não vale, certamente não vale só para quem é cadeirante, que foi um pouco o que o Daniel falou, né? Acho que faz parte de todo mundo. Mas, enfim, tem vários assuntos aí, né, nessa polêmica, mas eu queria ouvir nesse sentido. Bom, Tá mutada, Jamaica. então, Não sei se você tá Deixa. como eu disse, estou com Tu áudio vai falar, fechado? Dan? Fala. Que aí depois eu entro na polêmica. Posso? Tá bom. Então, como eu disse no início, essa videodança em específico, ela propõe essa aproximação com esse elemento, como parte do corpo, como parte da cena, como um quarto bailarino, certo? É uma proposta, é uma forma de ver, certo? Há momentos onde esse elemento ele toma o status de corpo, sim, não só no corpo cadeira, mas nas nossas vivências práticas diárias, de ensaios, de proposições artísticas, não só para eu que as utilizo no dia a dia, mas para os outros bailarinos que não têm deficiência no grupo Movidos. Mas ela é uma máxima absoluta? Não. Às vezes, eu também enxergo a cadeira como um elemento que apenas me serve como uma locomoção. Apesar de que pensar a cadeira como somente um elemento de locomoção para uma pessoa que tem uma deficiência física de membros inferiores e que não poderia fazer um deslocamento grande sem ela, é um pouco mais complicado, porque ela, para a gente, ela acaba, aí vou classificar ela de uma outra forma, ela acaba atingindo para a gente um status de um elemento social. É ela quem nos possibilita que a gente possa ter interação social com outros corpos, com outras pessoas, com outras vivências, certo? Muitas vezes, não só na área artística, mas nas nossas vivências diárias, é a cadeira de rodas que nos possibilita chegar, ir, alcançar. Então, são muitas leituras, são muitas vivências, são muitas possibilidades. A videodança corpo-cadeira, ela nos leva a algumas dessas leituras. Eu consigo vê-la no corpo-cadeira como um quarto elemento, um quarto bailarino, como uma extensão. Olha aí, quando eu falo um quarto bailarino, está posto como alguém que não é parte de um corpo, mas é um corpo, certo? Mas também consigo vê-la como extensão ali dos nossos, ou como uma roupa, quando a Ariadna veste ela, quando a Ariadna incorpora ela dentro da sua coreografia, ou quando ela possibilita que a Jamaica Macedo possa desempenhar o seu papel ali. Há muitas leituras e nenhuma fechada. Essa é a questão. Então, pegando um pouco mais dessa visão do corpo cadeira com relação à cadeira do nosso cotidiano, é um objeto, digamos, um símbolo ritual, onde a gente senta para comer, onde a gente senta para estudar, onde a gente senta para conversar, ter diálogos com outras pessoas. Então, além da cadeira de roda da pessoa com deficiência, quando a gente coloca a Jamaica na videodança, ela não está na cadeira de rodas, ela está em outra cadeira, no meio de muitas dunas, que foi um processo bem interessante colocar ela lá. E aí, quando ela senta e ela mostra o poder de mulher em que ela tem naquele corpo com a deficiência, em que ela está com uma roupa super, hiper, mega brilhante, em que ela está mostrando que também ela pode ser sensual, que também ela tem um movimento que não é o que se, digamos, padrão, mas que é um movimento para além daquilo que a gente possa ler.
foge, é o do diferente, é o diferente. Ser brilhante é o diferente. Você ser sensual, por que não? Uma pessoa com deficiência não pode se sentir amada, não pode se sentir sensual e todas as nossas questões relacionadas a essa sociedade, né? Quando o Anderson, quando pensou na roupa, ele colocou justamente para que a gente, no sol do meio-dia ali, acho que, se eu não me engano, era 9 horas da manhã, não tinha árvores próximas, vocês vê que são muito dunas, estava um sol gigante, e aí a gente com roupas super brilhantes. Como foi que chegou isso em vocês, assim, essa ideia dessas roupas, a ideia dessa cadeira, desse lugar, do que não se é o ambiente para uma pessoa com deficiência, não é? É. Como é que chegou em vocês? Eu, no momento em que vesti a cadeira de rodas, eu sou uma mulher preta de pele clara. No final do vídeo apareço dançando com a cadeira, eu vestindo a cadeira. Como foi que essa leitura, no geral, chegou na cabecinha de vocês? Vai, Cadu! Posso falar? Então, eu sou cadeirante, né? Não falei antes, no começo, porque eu tava esperando todo mundo se manifestar, né? Porque eu sou assim, sou de surpresa que eu quero ver o contexto dos negócios para depois debater. A gente joga lenha na fogueira. Mas, enfim. Voltando naquela tecla lá de a cadeira como objeto, a cadeira como faz parte da gente, é também aquela questão da Ariadna ali, que ela vestiu a cadeira, eu achei hiper mega legal, assim, a ideia, achei muito representativo. E as dunas, aqui em Florianópolis tem cidades que tem dunas, e eu fiquei me imaginando, eu digo, pois bem, olha, já sei onde posso gravar meu próximo clipe da minha música. Então, tipo, faz a gente voltar a ter uns pensamentos assim e refletir muito essas questões. E tu pensar que a cadeira, né, tanto nas dunas quanto na praia, que aqui em Floripa tem muita praia, eu não vou à praia, porque eu sei que a minha cadeira tranca, ela prende. Então, eu já me abstive de ir à praia, para não ter esse incômodo. Eu sou muito assim. Às vezes eu não vou nos locais para não me incomodar. Mas daí eu comecei a fazer serviço social. Então eu vi que precisamos ocupar esses espaços para poder, né, ser modificado. Então o corpo cadeira, ele traz muito... Todo mundo que eu compartilhei aqui, eu estou recebendo mensagens aqui, todo mundo, só estou lendo por cima no WhatsApp. Mas todo mundo já tá mandando, nossa, que lindo, nossa, que trabalho, que isso, que aquilo, meu Deus. Daí eu digo, pois é, gente, para vocês verem o nível de a complexidade, como que toca nas pessoas, né? De diferente, porque eu vejo a cadeira de roda não como parte do meu corpo. Eu vejo nesse sentido. Ela não faz parte do meu corpo, ela tá ali. Vou usá-la. Mas é muito além. Eu sou muito além da cadeira de roda. Entende? Ela pode ser um objeto ou algo que impossibilite. Mas eu que vou lutar, eu que vou dançar, eu danço fora da cadeira, eu danço sem a cadeira, já dancei sem a cadeira. Então, a cadeira, ela, como foi falado, ela pode ser um quarto bailarino. Porque eu já emprestei minha cadeira para dançarem. Então, as pessoas no palco usando a minha cadeira e eu no chão. E eu fiquei, nossa, é a reflexão que fica. Porque eu vejo o outro, como que o outro vai usar aquele corpo, né? Aquele corpo cadeira. Como é que aquele outro usa? Como é que... Então, foi até naquela música Triste Loucomar, do Francisco El Hombre, que é maravilhosa, tem várias críticas. E eu acho muito pontual a forma que foi tratada a violência, porque foi uma apresentação, a violência contra a mulher, porque trouxe a questão da Maria da Penha, então ela ficou cadeirante, e foi uma representação muito linda, e eu ali eu fiquei, esse corpo não é meu, como eu digo, esse corpo aqui não me define, esse corpo não é só meu, então essa cadeira de roda também não é só minha, entendeu?
e fez eu voltar essas reflexões. Eu tô cheia de coisa para falar, mas tem Roberta. Vai, Roberta, vai, Roberta. Eu também. Essa questão do primeiro trabalho achei lindíssimo, muito, muito sutil. Não esperava menos, porque eu não espero menos, não, né, de trabalhos assim. E essa questão de vestir a cadeira, nós já usamos no Gato Malhado em Andorinha Sinhá, com a direção da Carla Vendramin, que foi uma profissional com quem eu trabalhei. Então, elas também utilizavam. E uma das questões que eu e a Carla trouxemos foi justamente por isso que eu acabei ficando meio que registrada como corpos diversos, por causa de como as pessoas traduziam o danceability ou a dança inclusiva, que diziam dança para cadeirante. Eu disse, não é dança para cadeirante, é dança para qualquer pessoa que queira dançar e vai dançar as suas potencialidades, não a sua deficiência. E outra coisa que eu sempre dizia para a Carla, vai lá e diga para as pessoas que estão me assistindo, ou assistindo qualquer pessoa com deficiência, que eu sou uma artista, então ele tem que me elogiar ou me criticar pelo trabalho, não por ser uma pessoa com deficiência, né? Então eu vejo a cadeira como isso, como quem precisa, tudo bem, mas como uma ferramenta artística nesse caso, e não algo que potencializa ou despreze a pessoa, sabe? A pessoa tem que ser aí ser criticada, analisada, é o meu termo de dizer, pelo que ela está fazendo, não por ela estar na condição de ser cadeirante ou não, sabe? Posso dar na vez? Opa, eu acho que eu saí. Opa. Me ouvem? Porque deu uma caidinha aqui no celular. Sim, tá. A gente lhe vê e lhe ouve também. Lhe ouve. Bom, só respondendo ao colega que falou primeiro, o Cadu, e depois a Roberta, existem muitas impressões, existem muitas formas que a gente pode analisar o corpo-cadeira, e todas elas estão certas, todas elas estão... É a nossa vivência, a nossa experiência, é uma forma de não colocar como posto, né? Esse quarto bailarino, essa cadeira como corpo, essa cadeira como elemento cênico, há muitas formas. A única coisa que eu penso que é uma certeza nesse trabalho, que diz muito sobre esse cenário, que diz muito sobre esses corpos, desses lugares da onde a gente vem, que é sobre essa ocupação de espaço. Nós, não enquanto pessoas com deficiência, mas não somente, mas nós estamos ocupando espaços. Quando a gente leva o nosso trabalho ali para as dunas, para a água do mar, para a areia da praia e tal, nós estamos reafirmando que os espaços precisam ser ocupados, que, como uma amiga minha diz, não existem espaços vazios, né? Eles sempre serão ocupados. E por que não por nós? E por que não por pessoas que têm deficiência? Por que não artistas que tenham deficiência? Certo? Que não é a cadeira de roda que nos define, como estava falando a Roberta e tal. Eu lembro que o nosso primeiro trabalho no Grupo Movidos, não o nosso primeiro trabalho, mas com o Grupo Movidos, foi o Entreaberto em 2018. Foram 40 minutos de espetáculo de Entreaberto, uma releitura da obra do Franz Kafka, e eu dancei todo ele fora da cadeira. 40 minutos num dueto, movido totalmente fora da cadeira. Para mim, mesmo já tendo alguns anos de dança, foi uma experiência nova, foi uma experiência bem bacana, que nós gostamos muito, porque a cadeira de rodas, como eu disse, ela pode assumir o status de um equipamento. Ela pode assumir o status de algo que está ali para nos locomover.
ou como corpo, ou como sei lá. Depende de como a gente quer vê-la, depende de como a gente quer manipulá-la naquele momento, né? Eu gostaria de dar uma fala aqui com o Cadu, né? Adorei a fala de todos, mas o Cadu me chamou a atenção. Eu estou construindo, desconstruindo algumas coisas, sabe, Cadu, em relação à cadeira. Quando o Anderson veio com essa proposta de me tirar da cadeira e me pôr numa cadeira de escritório no meio do Aduna, eu achei loucura, né? A princípio, eu digo, pronto, o homem enlouqueceu. Mas, assim, eu cresci muito nesse trabalho. E hoje o Anderson ainda está trabalhando essa questão de me tirar da cadeira, porque eu sou o contrário, eu trabalho muito na cadeira, é minha zona de conforto, digamos assim. E quando o Anderson vem com a proposta, Jamaica, vamos descer, vamos trabalhar sem este corpo, que é a cadeira. Então, assim, para mim é muito gratificante, é um presente, na verdade, o corpo e cadeira. Por toda essa parte, como a Ariadna mencionou, a sensualidade da mulher com deficiência, né? Exercer esse papel de representar todas as mulheres com deficiência, sensualidade, em meio a tanta dificuldade que nós tivemos lá, né? A questão cenográfica ali, num cenário totalmente contrário ao que as pessoas acham que a gente tem como ir, que é a praia, que é a duna, que para muitos eles enxergam, poxa, eles superaram. Quando as pessoas vêm a mim e dizem, mas como vocês conseguem? Aí vem aquela coisa do capacitismo e tudo. Eu disse, pessoal, nós somos profissionais. E isso eu me apaixona cada vez mais no Movidos, porque o Movidos trabalha muito essa questão do profissional. Você é um profissional e pronto. A cadeira de roda é só um elemento que ela compõe aquele cenário, que ela nos leva para lugares, como diz o Daniel, tanto na dança quanto na sociedade. Sem a cadeira, nós não poderíamos ganhar tanto espaço, sair, se divertir, não é isso? Então, assim, o corpo e cadeira, ela traz muitas... nos tira da zona de conforto e nos faz pensar várias possibilidades de como uma pessoa com deficiência pode ir além, se for dada a oportunidade. Isso eu digo para mim primeiro, viu, pessoal? Porque eu estou trabalhando muito essa questão de eu sou eu e a cadeira é a cadeira. Eu consigo dançar sem a cadeira. O Anderson está trabalhando muito isso em mim. Todos os nossos trabalhos agora está vindo essa questão fora da cadeira. Jamaica, venha para cá para o chão, vamos trabalhar sem a cadeira. Então, é muito gostoso e gratificante. Era isso que eu queria dizer para vocês, que o corpo e cadeira depende do olhar de cada um. Tudo está certo. Cada ponto de vista está certo, porque ele vai além, muito além. Foi o que eu aprendi. Acho que sou eu na mãozinha, né? Não, parabéns, né? Primeiramente, sempre parabenizar pela resistência, pela luta do dia a dia de se fazer arte, ainda mais com os limites, né, que eu acho que vocês passam também no dia a dia de vocês. Então, eu queria partir para duas reflexões, assim, né? A primeira, a estética do trabalho artístico, é que a cadeira, ela, para mim, ela ficou aterrada, né? Como que uma roda não gira, só girou contigo porque você era na tua hora de proposta, né? Mas a cadeira fixa ali aterrada, ela me chamou a atenção. Aí você vê um corpo superior, né? Na parte superior
leve, com toda leveza, mas aquela roda com ela enterrada, assim, eu achei aquilo muito impactante, assim, também. Então, eu queria saber se é uma proposta do trabalho também, ou se foi por acaso, mas isso me chamou a atenção, então eu queria compartilhar com vocês. E o segundo lado, eu estou aqui representando a Associação Profissional de Dança do Estado de Santa Catarina, né, que é uma apoiadora do Miscelânea, mas é uma instituição política, né, de associativismo. Então, eu também queria entender, queria que vocês partilhassem como é esse corpo político cadeirante. Eu vi que o trabalho é feito por uma política pública, que é a Lei Aldir Blanc, né? Então, como a gente que está nesse papel de pensar as políticas públicas nos nossos conselhos, nas nossas associações, assim, como que a gente ainda pode ser não excludente para além do formação de plateia, acesso à cultura, entendeu? Como que a gente faz isso? No meu ponto de vista, é fazer com e não para ninguém, né? Então, é sempre pensar em fazer com pessoas de deficiência, com negros, com LGBTQI. Então, era esses dois lados, assim, que eu acho da estética e da política, que é tudo na vida, né? Essa Exato. fala é o Daniel. Bia, na primeira pergunta, né? Essa cadeira que está ali aterrada na areia, não gira e tal, porque esteticamente ela automaticamente, quando as pessoas veem, ela desempenha um papel ali a qual ela não foi designada. Nós estamos acostumados atualmente a ver a cadeira de rodas como um elemento de 4 pneus, um assento que gira, que leva e tal, mas que também, a depender da proposta, no caso artística, ela pode assumir uma outra especificação, né? Ela tem uma outra especificidade. E isso cai muito na questão de como a sociedade nos vê, porque a sociedade, por muito tempo, ela cria-se a ideia de como são vistas pessoas com deficiência. Tem toda aquela história da pessoa com deficiência que precisa de ajuda, da pessoa com deficiência que tem dificuldades de ascensão, dificuldades de assumir papéis, que precisa de benefícios, aquela coisa toda. Então, historicamente, nós estamos designados a ocupar papéis já predispostos. E dançar e executar outras funções é romper com esse paradigma antigo, histórico, certo? De que existem papéis já escritos e prescritos para pessoas com deficiência, que nós podemos ocupar outros papéis e que nós podemos ser e ocuparmos os papéis sociais que a gente bem entender, certo? Então, meio que a gente vê essa cadeira de rodas ali e tal, executando e exercendo uma outra função que não a de giro e assumindo uma outra característica, certo? E por que não? Por que não romper com tudo isso? Por que não fazer uma outra coisa a qual não esteja prescrito, a qual a sociedade não está acostumada? Eu acho que a videodança por cadeira, a atuação do Movidos Grupo de Dança, ela é meio que isso, é romper com esses conceitos históricos, antigos e tal, e fazer com que a sociedade possa entender que esses padrões eles precisam ser quebrados. E já entrando na tua outra questão, eu acho que uma das coisas que mais me anima na formação, isso eu falo enquanto idealizador também do grupo, é como nós fazemos e para quem, de que forma.
O Grupo Movidos, ele tem pessoas com deficiência na execução da dança, mas ele tem pessoas com deficiência na execução da escrita, ele tem pessoas com deficiência que pensam o figurino, ele tem pessoas com deficiência que pensam a arte, que pensam o financeiro, que pensa todas as etapas desse processo, trabalhando em conjunto com pessoas que também não têm deficiência, como a Ari, como o Rodolfo, o Will e tantos outros que trabalham conosco. Mas é uma característica que me preocupava muito quando eu ainda estava no outro grupo de dança, em todas as nossas pesquisas, a forma como muitas vezes a gente se coloca. Porque até então, é bailarino, vai exercer um movimento coreográfico que vai ser dado, já é um outro rompimento, porque a gente trabalha muito com essa figura do coreógrafo, mas não desse copia e cola. A gente investiga junto, a gente cria junto, a gente trabalha as possibilidades desses corpos diversos juntos e trabalha em todas as etapas da formação de um grupo junto. Não existe uma separação, não existe um bloqueio, aqui você entra, aqui você não entra, porque assim a gente enriquece a arte que a gente faz, enriquece o artista que nós estamos sempre em construção. É participar socialmente de todas as etapas desse processo, porque e é como a gente quer mostrar para as pessoas também, né? Porque a gente dança, mas a gente dança para o outro também, a gente dança para a gente produz o Grupo Movidos para a gente, mas produz para o outro. E quando a gente fala, e a gente defende sempre que as pessoas com deficiência elas devem ocupar todos os espaços, a gente faz isso na nossa prática diária, ocupando figurino, ocupando a montagem, ocupando o pensamento escrita, a coreografia, todas as etapas desse processo, nós queremos e podemos estar nele. Não sei se respondo tudo com relação à sua pergunta, mas é mais ou menos isso. Acredito que é Rodolfo. Rodolfo tem um questionamento, Rodolfo? Agora abriu. Não, tava ouvindo, até perdi um pouco o que eu estava pensando, mas tinha a ver com quando estava passando o trabalho de vocês, né? A Tainá estava assistindo, né? E aí eu e a Cláudia a gente comentou, né? O quanto e acho que é um tema que apareceu muito hoje, né? O quanto a gente precisa de diversidade, de representatividade, né? Que tem a ver com o que o Daniel falou, né? Ocupar esses lugares e etc. Assim, né? E aí a gente ficou pensando, né? No que a gente teve de acesso, por exemplo, visualmente, né? Aquela coisa da TV Globo que corta sotaque, corta sexualidade, corta tudo, né? Então, existe um sotaque num país desse tamanho graças à TV, né? Tipo assim, e tantas outras coisas, né? Que faz novela e bota um monte de gente branca de São Paulo para fazer papel de índio em novela sobre índio e etc, né? E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, né? Não só na representatividade, mas também numa sensação, assim, de que sabe quando você quer fazer um lago, então você vai lá e cava um buraco e começa a colocar um monte de água naquele buraco e não dá certo porque não foi feito para aquilo, né? A água sai, a água vai, seca e coisa e tal, né? E de repente tem um espaço lá que do nada começa a brotar um lago e tu vai ver, tem toda uma biodiversidade. O que eu quero chegar é no sentido assim de que não é criar uma rampa, por exemplo, é muito pouco, né, com relação à acessibilidade, por exemplo, ou com relação a pensar diversidade nos nossos trabalhos e políticas públicas e coisa e tal. Porque a grande massa neurodiversa, a grande massa diversa dentro do diversa, ela está posta, né? Ela está ali. O problema é que a gente ainda tem um recipiente no meio que tu fica aí tu vai e pega, né? Então vamos agora trazer uma pessoa negra aqui para fazer a âncora do Jornal Nacional, aí coloca ela ali, né?
não funciona assim, né? Não é sobre encaixar nas matrizes e não é sobre criar outras matrizes, é sobre, sei lá, talvez é sobre tu só baixar um pouco tudo isso que está posto na nossa lógica e deixar com que essa água entre, né? E essa água é toda essa diversidade e representatividade. Não sei se é o pensamento, vou lhe cortar porque eu acho interessante. Desculpa, Rodolfo. Pensar na igualdade política para que a gente tenha diversidade e essas oportunidades elas cheguem para todo mundo. Para que eu olhe para uma TV e consiga perceber que não foi um tapa-buraco. Eu vá, não sei, numa loja, num cinema, e eu perceba que ali foi dada oportunidades, e mesmo assim, dando oportunidade, a gente sabe que politicamente no Brasil e no mundo a gente tem vários problemas, mas que se tem, a gente vê a representação de uma pessoa negra, um indígena, uma mulher trans, uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, mas ela está ali ocupando um lugar que pode ser dela também. E por que não? Por que não pode ser dela? Né? Acho que o seu pensamento estava indo por esse lugar, não era, Rodolfo? Total. Porque tem Mas a gente ainda parte... Oi? Não, pode. Cortei você, Rodolfo? Não, pode ir. Mas a gente ainda parte do pressuposto, Ari e Rodolfo, que a gente ainda vive numa sociedade muito excludente. A nossa sociedade ela é muito excludente. Os nossos espaços artísticos ainda são muito excludentes. A dança ela ainda é muito excludente. Certo? É só a gente pensar que, por mais que a gente não defenda essa dança à inclusão, essa dança para as pessoas com deficiência, porque para mim são dança para pessoas, independente de pessoas com deficiência ou não, são dança para pessoas, mas as oportunidades ainda são muito poucas. Se nós, que temos algum tipo de deficiência, quisermos exercer atividades artísticas, culturais, a gente tem que se agregar a segmentos, grupos, companhias que trabalham com esse tipo de corpos e que têm um trabalho específico para esse tipo de corpos. Não existe, não sei se vai existir no mundo ainda, na sociedade que a gente vive, um sentimento de igualdade na diversidade, de oportunidade na diversidade, de não separação. A gente vê aí audições e mais audições para grupos e mais grupos famosos, de nome, renome, aquela coisa, mas eu que já tenho mais de 10 anos de experiência em dança, me inscrever para uma audição de um grupo X e tal, que eu não vou nem ser aceito. Que essa inscrição ela nem sequer vai ser considerada. Porque vão dizer que não trabalham com esse tipo de corpos, aquela coisa toda, vão recomendar este ou aquele grupo. Porque eu não estou dentro desse corpo normativo, eu não estou dentro desse corpo padrão. A Roberta falou aqui, muito interessante, eu vou, mesmo que para incomodar, eu também vou para incomodar, eu também quero ocupar os espaços para incomodar, eu vou nos lugares que não tem rampa mesmo, que tem escada mesmo, certo? Eu vou nessa praia que não tem rampa de acesso mesmo, para chocar, para incomodar, para ser visto, para as pessoas verem, certo? Que o problema não é a deficiência em si, é a sociedade, certo? Se nós vivêssemos num modelo de sociedade utópica, né, quem sabe, aonde tivéssemos recursos acessíveis, atitudinais, arquitetônicos, pedagógicos, aquela coisa toda, e fosse uma coisa naturalizada, a deficiência se tornaria algo tão pequenininho.
porque nós teríamos condições, nós teríamos a equidade, né? A condição de chegar de igual para igual. Então, nós não incomodaríamos, a nossa deficiência nem sequer seria citada, porque o acesso estava ali, as oportunidades estavam ali, de igual para igual e tal. Mas, enquanto isso não acontece, Roberto, pelo que ela descreveu agora, eu vou incomodar sim, eu vou nesses espaços que não estão acessíveis sim, que não sou aceito sim, porque eu quero ser visto, certo? Se não para ser aceito, mas para virem que eu existem, porque tem que existir uma mudança de pensamento, certo? Tem que existir uma mudança dessa lógica, a romper com esse corpo normativo, padrão que está ali, bípede, aquela coisa e tal, e que as pessoas devam ser aceitas dentro da sua diferença, dentro da sua diversidade, e não com o sentimento de que elas devam ser igualadas. Eu nunca vou defender a ideia de que somos todos iguais. Não, não somos. Somos todos diferentes, mas temos que ter todos nós a mesma oportunidade de direitos. Deixa eu só avisar que a gente vai passar um pouquinho do horário, não tem problema, né? A gente tem uma folga, mas eu vou só encerrar a participação da Stephanie e do Gilead, que são os nossos Sim, intérpretes. Agradeço a muito presença de vocês. obrigada. Mas a gente ainda tem um tempinho aqui, a gente pode ficar à vontade, tá? Tá, a Cadu Abraço. quer falar algo? Eu vejo essa questão de representatividade. Porque eu, como figura pública e artista, eu tento pensar em formas de que a outra pessoa que está me assistindo, como a Roberta trouxe, vai ter críticas, mas que me critiquem pelo meu trabalho. Não, isso aqui não tá bom. Ah, mas por quê? Porque eu já fiz muitos trabalhos e não estava bom. E daí eu aceitei aquelas críticas, avaliei, vi o que era bom, o que não era, né? Se estava correto, se não estava. Enfim, mas é uma forma de melhoria. E as pessoas me param e me dizem, né? Vem no Instagram, no caso. Ai, você é uma... Ai, eu me vejo em você. Que bom que tu tá fazendo. Nossa, como que tu, cadeirante, drag queen, bababi, bababá, dançarino. Eu digo, gente, é isso, a gente pode mais. É o que eu sempre falo pra todo mundo que me segue, né? Eu digo, a gente pode mais. Pensem comigo, vamos lutar, vamos pensar, porque não somos todos iguais, somos corpos divergentes, mas se a gente tiver o mesmo propósito, um propósito de melhoria, não propósito em outras questões, mas de melhoria, de buscar o melhor para si, eu acho que isso é a base de tudo. Então, quando eu estou gravando um vídeo, quando eu estou aparecendo numa televisão, quando eu estou no jornal, eu estou fazendo representatividade. Eu acho isso hiper mega importante. Porque é a forma, não pela a questão da fama, algo do tipo, não, porque tem crítica. Por mais críticas que eu recebo no meu direct, muita gente falando mal de muita coisa, me ofendendo assim horrores. Mas eu deixo separada num localzinho e olho as coisas boas, porque esses dias eu li, para um hater, que a gente chama de hater, existe uma pessoa que vai olhar o seu trabalho com outro olhar. Então eu tento dissociar um pouco, porque nesse mundo da internet, como eu trabalho muito com a internet, é uma pancada de gente, porque é terra sem lei. Eles acham que é terra sem lei. Então, abrange assim e ofende. Tem vezes assim que eu olho para a Cadu, eu digo, estou indignada contigo. Eu me olho porque a minha personagem, eu digo, eu não quero você aqui. O seu corpo não chega, sabe? Eu brigo comigo mesmo. E isso faz parte do personagem. Tu vai brigar com o seu personagem, mas depois tu vai pegar, vai parar, vai reconciliar e vai pensar. Tá, mas calma, Cadu não tá errada. É um corpo político, ela fala sobre política, sabe? Então, é avaliação de representatividade, é o que falta, assim, ter mais representatividade. Ai, cadê meu fone?
e pensando, né, Tava falando da minha filha também, né, coisa de representatividade, assim, por exemplo, ela tem... a Cláudia tem um brechó infantil, né? Então, tem várias coisas que vai vindo, assim, né? E sem pensar muito, né? Então, ela começou a ter várias bonecas porque tava ali, sobrou, etc. E, e aí a gente foi viajar para casa dos meus pais, em Maria da Fé, e meus pais compraram uma boneca, branca, loira, linda, bonita, e não é nem a questão. Mas aí a gente foi num mercadinho que tinha lá tal, e aí falei, a gente perguntou, quer alguma coisa, filha, não sei o que tal. Era tipo loja de tudo 10 assim. E aí ela apontou para a Pepe, que é a Pêssego, que é uma boneca preta, e a gente comprou e chegou em casa, né? E é engraçado porque toda casa que a gente chega, que ela quer levar, porque ela escolhe as coisas que ela quer levar e a Pepe tá sempre presente. E as pessoas não sabem muito como lidar, né? Não sabem. Tu percebe que as pessoas não sabem lidar e tá tudo bem assim, não saber lidar, mas tu percebe, né? E aí hoje foi engraçado porque ela tem uma boneca que não tem uma perna e aí eu falo não, essa boneca não é bípede, né? E às vezes saem essas palavras assim, essas coisas e aí alguém da família se falou alguma coisa sobre, mas ela é menina ou menina? Perguntou para Tainá, e aí a Tainá, é menina. Aí eu falei, bom, a gente não sabe, filha, tem que perguntar para ela, será que ela é menina, será que ela é menino, né? E aí as pessoas vai dando um nó, assim, mas é engraçado porque talvez no nosso microcosmos, assim, né, a gente tenha a possibilidade. Porque é isso, né? Tu precisa querer. Por que é tão difícil tocar no tema de. Né, vocês falaram ali da pessoa cadeirante, sexualidade, sensualidade, coisa e tal. Porque não é o que está posto, né? O que está posto sobre sexo, sobre isso, sobre aquilo é o comercial ali, né? Igual se tira o sotaque, se tira muita coisa, assim, né? E aí eu fico pensando, voltando até na pergunta da Bia, assim, né? Um pouco, né? O que que a gente faz, né? A gente bota essas pitadas e vê e deixa acontecer assim também, né? Por exemplo, a miscelânea aqui nem teve muita, não tive muito alcance assim, né, com relação, por exemplo, à representatividade. Mas uma coisa que a gente conversou, por que alguns modos de trabalhar, algumas construções atraem diferentes perspectivas, né? Então é um pouco isso. Por que alguém se sente à vontade né? Por exemplo, se fosse o Festival de Joinville, eu não sei, eu não me sinto à vontade no Festival de Joinville, e a mesma coisa vale para cá, né? Enfim, tô viajando aqui. Gente, essa coisa da boneca é engraçado. É interessante pensar, porque uma das coisas é, se a boneca perde uma perna, a gente faz o que com ela? Joga fora. Né? E aí a cor. Normalmente a gente olha para as bonecas todas brancas na loja. Hoje que tem mais cores, de diversidade das bonecas, estão colocando cores nas bonecas, porque precisa de cores, precisa representar o que realmente é a sociedade pela pluralidade de cores que existem, né? Tanto do branco, amarelo, do negro, marrom, e assim vai. Mas é sempre aquele corpo padronizado, né? A magrinha, bonitinha, tipo Barbie. Vocês se sentem assim, com o avanço da tecnologia, desses corpos híbridos aí, meio ciborgues que já vêm aparecendo, assim, vocês se sentem que às vezes vocês são impelidos a colocar uma prótese só para tentar consertar essa perna de boneca que quebrou, assim, vocês sentem essa pressão social, assim, disso? Então, o tempo todo. Me aconteceu, você falou disso, eu lembrei de uma coisa, me aconteceu isso, quando foi? Sexta-feira passada, eu estava vindo do ensaio do Movidos, estava no ponto de ônibus e tal, para vir para casa, e uma moça, que eu nunca tinha visto na minha vida, me abordou no ponto do ônibus e perguntou: moço, deixa eu te falar, depois não. Você nunca pensou em colocar uma prótese nos pés? Eu disse: como? Disse uma prótese nos pés.
Eu fiz, não, nunca pensei. Não, mas é porque ali e tal, existe um programa do governo estadual que fornece, você pode fazer o pedido e tal. Eu disse, não, moça, no meu caso, a prótese, ela seria meramente estética. Seria meramente para corrigir o visual da minha amputação. Porque eu sou amputado dos 2 pés. Certo? Mas ela não me serviria, por exemplo, para praticar um movimento, para andar em pé. Não. Mas mesmo assim, não seria legal para você? Aí eu fiz, moça, na verdade, me responde uma coisa. Eu colocar uma prótese ou não, por uma questão estética, ela vai ser melhor para mim ou para você que está vendo? Porque para mim não me ofende em nada, não modifica a minha vida, a minha estrutura em nada. Mas é mais para que eu seja mais aprazível para os seus olhos. Não é bem isso, não sei o que e tal. Desculpa, deu meia volta e foi embora. E isso é uma máxima sempre e tal. Essa figura desse corpo diferente, com deficiência e tal, ele ainda provoca esse choque, essa repulsa, esse sentimento do diferente, do deslocamento, de que não deveria estar ocupando o mesmo espaço social que eu. Infelizmente, a gente ainda vive nesse modelo de sociedade normativa, onde pensam eles que nós não somos participantes desse espaço. Embora a gente tenha consciência que eles estão enganados e que a gente vai ocupar, sim. Mas essa é uma coisa que acontece com a gente cotidianamente. E quando não, dizem para a gente ir para lugar tal, que divindade tal vai nos curar, vai nos fazer andar, vai não sei o quê e tal. Isso é uma máxima que acontece todos os dias. Ou quando simplesmente as pessoas saem chorando de um espetáculo nosso, um trabalho nosso. Eu já fiz trabalhos que eram voltados totalmente para a questão um pouquinho mais cômica, por uma questão menos reflexiva, por que não? E vi pessoas em lágrimas, chorando e tal. Mas por que você está chorando? Foi muito emocionante e tal. Sério, me conta, ver vocês com deficiência, dançando, fazendo isso e tal, é muito emocionante, me toca muito e tal. E a gente até conta, tem pessoas que vão se emocionar com a gente por a gente ter uma deficiência, até se a gente fizer um show de stand-up contando piadas. Então é muito louco isso. Essa visão ainda na sociedade precisa ser muito trabalhada. Você tem uma dramaturgia corporal muito forte, Daniel. Né? Cara. Ele tem. E aí, sempre quando a gente vai investigar, esse lugar de mais vocabulário que ele vai encontrando, que ele possui, e a gente vai observando para tentando pegar junto, entender. Tanto da Jamaica, quando ela desce da cadeira e ela vai se movimentar pelo chão, que é um outro lugar, é um outro tipo de força, é uma outra forma de encaixe que o braço tem quando a gente vai se deslocar pelo chão. Então, cada corpo com deficiência tem sua potencialidade aí no movimento. Gente, já passou das 6, eu tenho um compromisso já. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, solta aí, tem... Só rapidinho, só para complementar aqui. Mas é muito isso, porque essa parte ali, uma vez me ocorreu, né? Porque as pessoas, além de mandar eu ir para a igreja que eu vou voltar a andar, as pessoas dizer Daniel, eu tenho uma história com esse negócio de voltar a andar com a senhorinha da igreja evangélica, que você ia rir tanto, amado. Uma vez, uma mulher chegou para mim e disse assim, por que tu não corta as 2 pernas? Que eu não mexo, né? Mas eu tenho as 2 pernas normais, assim, só não mexo no joelho para baixo. Por que tu não corta as 2 pernas? Porque ia ficar melhor para ti se locomover. Eu digo, pois. Olha o que eu tenho que ouvir. Cortar as 2 pernas. Eu acho que é simples assim, sabe? Mas eu não julgo a ignorância das pessoas, né? Porque quem tem conhecimento... Enfim. Mas é só pra dizer que, tipo, cada coisa que a gente passa, a gente tem que ouvir. Que se a gente não tem uma cabeça boa para dar umas respostas ou ficar quieto... Porque eu já ouvi, nossa, um menino tão lindo...
na cadeira de rodas. Poxa, não pode ser bonita na cadeira de roda? Como assim, cara? Que humilhação. Então, A tipo, Cadu e Jamaica, que é mãe. Ela é mãe de 2 filhos Já me gigantescos. perguntaram como eu fiz 2 filhos. Não queira que eu dê detalhes. exatamente, já perguntaram pra mim como que eu faço as coisas também. Eu digo, ai, gente, ai. E como faz falta. Porque, por exemplo, tem uma coisa muito chata, eu já passei por isso, eu tive que tomar um tapa e depois, né? Acho que na época, eu lembro quando eu fui convidar o Edu Impro, não sei se vocês conhecem o Edu Impro da UFBA, lá da Bahia. Edu Oliveira. O Edu Oliveira. Parceiraço. E aí o primeiro contato que eu fiz com ele na vida foi para convidar ele para falar sobre inclusão, né? Aí ele não me falou mais comigo por muito tempo, assim, né? E depois eu fiquei pensando, pô, tá, né, e tal. E aí depois eu entendi que, porra, que coisa chata tu chamar a pessoa para falar sobre algo que ela já falou, tipo assim, me chama porque eu sou artista e eu quero dançar, né? E aí eu fico pensando que sim, tem isso, né? E no caso aqui agora, vocês estão aqui porque é um trabalho lindo, só que ao mesmo tempo, como esses assuntos vêm e como precisa, por exemplo, nesse lance de representatividade, tu precisa ouvir pessoas que já tomaram na cara tantas vezes sobre esse tipo de situação, que aí tu vai ter ferramenta para lidar com ela, né? Tipo assim, que é a coisa de ver filmes sobre, ler livros sobre, ter histórias sobre, vai criando um arcabouço de ferramentas para lidar com isso, né? Agora, se deixa para falar sobre isso quando já, né, fica uma coisa assim, enfim, porque nos falta, né? Com a Tainá acontece muito isso, como é a primeira filha e eu nunca fui pai, várias coisas acontecem e depois de uma meia hora que eu fico, caralho, é sério que eu deixei ela passar vergonha porque eu não quis deixar o adulto passar vergonha e deixei ela ser constrangida, porque a gente faz isso com criança, né? A gente deixa a criança ser constrangida para não deixar o adulto desconfortável. Meu, tipo assim, né? Então tu tem que passar por aquilo para conseguir reagir, parece, às vezes, né? E aí quando tu vai ouvindo e tem esses encontros, tu vai criando um empoderamento, assim, né? Enfim. Gente, muito obrigada. A gente vai ter que encerrar. Agradeço demais ao festival, a todo mundo que esteve aqui escutando a gente. Sigam lá no Instagram, Movidos Dança. Um próximo projeto vai ser lançado, que é chamado de Bolha. Acompanhem lá que vocês vão achar bem interessante. E esse momento pandêmico e do que a gente está falando agora sobre corpos políticos e diversidade, o Bolha vai trazer um pouco mais disso também. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa rapidinho? Acho que não, né? Gratidão pela presença. A gente se encontra. Aí, arrasou. Abra aí o áudio, gente. Muito obrigada. Só agradecer a galera. Satisfação. Arrasou, viu? É isso. Arrebentou, boy. Mandou bem, viu? Vamos seguir tudo. Vamos seguir todo mundo. 8h30, venham para a conversa final, que é uma conversa que já começou o dia todo, né? Mas é isso. Venham às 8h30 e a gente fecha o evento juntas, tá bom? Eu estarei com certeza.